Meu irmão, minha irmã, paz e bem, com muita alegria que nós continuamos a nossa formação doutrinal católica, É falando das verdade. orações. É uma oportunidade que a gente tem para conhecer melhor, também para dinamizarmos as nossas próprias orações, porque quando você conhece o que está É rezando, você verdade. pode fazer oração pessoal, espontânea também, com mais conhecimento, com mais propriedade, e nós estamos aqui a todo vapor ajudando você a rezar. Fica aí, curta, compartilhe, divulgue, mande para as pessoas que você conhece, quem tem netos, filhos em idade de catequese aí, olha, compartilhe. Eu queria também agradecer as pessoas que estão acompanhando É verdade, Corações Frei. Ardentes. Às vezes eu rodo aí a região, vou rezar aqui ou acolá, alguém fala, eu sou coração ardente. Então tem várias pessoas, que Deus abençoe Isso. cada um daqueles que eu encontrei e É. abençoe também aqueles que eu não consegui encontrar ainda, mas teremos outras oportunidades, não é mesmo? Uma alegria muito grande quando a gente encontra alguém que nos É. acompanha nesse momento, né? Grupo esse que vai se espalhando, né? Que vai chegando em tantos lugares, cidades, estados, né? Dioceses, porque as pessoas vão se identificando e vão indicando. Diz, olha, eu faço parte de um grupo, né? Tem orações, tem me feito muito bem, tem me ajudado, tem aumentado o meu conhecimento, tem aumentado a minha intimidade com Deus. É isso que a gente precisa fazer, né? Coisa boa a gente precisa mesmo espalhar e indicar. Então, nós vamos continuando aqui com nossos vídeos, Frei, mas ó, nós já estamos de olho lá na Quaresma de São Miguel, né? Exatamente, Daqui a também, né? pouquinho. Tá chegando a Quaresma de São Tá Miguel. chegando. No final do vídeo a gente conversa melhor sobre isso, Frei. Vídeo anterior, oração do Pai Nosso, e hoje o senhor vai trazer que oração para nós? Hoje vamos falar da oração do Santo Anjo, ou oração do Anjo de Deus, né? Olha Como era aí. antigamente conhecida. É uma oração que a gente ensina as crianças desde É pequenininho, né? verdade. E a gente reza até como uma oração infantil, né? É. Eu, quando rezo muitas vezes o Santo Anjo, eu lembro, nossa, da minha infância, e Aham. parece que eu estou rezando uma oração de criança. Não é. É. A oração do Santo Anjo não é oração de criança. Algumas vezes eu peço que as pessoas rezem como penitência depois da confissão. Peça para o anjo da guarda te proteger, peça para o anjo da guarda estar com você, reze por ele. Então é Aham. uma oração que nos provoca. Nos provoca porque ela é importante para nos lembrar da importância do anjo da guarda. Também é importante para nos lembrar da importância dos anjos. Eu tenho percebido que na igreja muitas vezes os anjos são tão esquecidos, a Aham. gente sofre, a gente entra em crise, só lembra de Miguel na época da Quaresma de São Miguel ou ao longo do ano, e malemar lembra do anjo da guarda vez ou outra. Mas nós precisamos nos tornar íntimos dos anjos. E a oração do Santo Anjo, ela nos provoca isso, gerar uma intimidade com os anjos. São tão importantes que judeu, muçulmano e cristão têm como Olha. verdade de fé a presença e a existência dos anjos. O judaísmo valoriza imensamente os anjos. O islamismo, que vem depois de nós ainda, mas está aí na humanidade, tem como um dogma de fé deles os anjos de Deus. E nós cristãos nem se fale, né? Aham. Nós cristãos temos aí os anjos como grandes exemplos, grandes mensageiros das grandes graças. Jesus veio ao mundo com um anjo anunciando a Maria. Um anjo salvou a Sagrada Família da morte. Os Aham. anjos defenderam a Sagrada Família nas dificuldades. Jesus esteve com os anjos o tempo todo. E a gente muitas vezes esquece. Apareceu várias vezes a São José. Exatamente, né? Apareceu uma vez só a Nossa Senhora, mas a São José várias vezes. Sim. E no momento de grande dor de Jesus, quando ele estava no Getsemane, Nossa, é foi mesmo. lá que o anjo foi consolá-lo. É Todos verdade. abandonaram Jesus, todos deixaram Jesus sozinho chorando no Getsemane, os discípulos dormiram, e quem foi consolar Jesus? O O anjo, anjo. né? Então a gente aprende a amar os anjos a partir do amor que Jesus também teve pelos anjos. No momento da tentação do deserto, quem esteve com Jesus? O anjo que foi ali ajudar Jesus no momento do deserto. Então nosso Senhor tem uma experiência tão íntima com os anjos de Deus e nós não podemos perder, Uhum. né? Então peça e reze. Essa oração, nós não sabemos quem foi o autor. Quando a gente pesquisa a autoria dela, não se tem certeza, não se tem relato.
É uma oração que foi composta por várias pessoas, ou seja, ao longo da história, cada um acrescentou uma coisinha e a gente não sabe quem acrescentou o quê. Por fim, são muitos nomes, muitas mãos, muitas almas que contribuíram para que ela fosse organizada, né? Ela tem uma espiritualidade muito forte porque nos fala dessa presença do anjo da guarda. Ela é voltada para o anjo da guarda. Santo anjo do Senhor é o anjo que Deus te deu para te guardar, né? Jesus, na Bíblia, Deus fala, não me recordo a passagem do livro, mas a gente também não tem como lembrar tanta coisa, né? Colocarei um anjo à tua frente para te proteger, atrás de vós para te defender. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o anjo ia à frente para conduzir, também ia atrás para defender. Então nós vemos aí esse anjo de guarda. É um anjo que protege, um anjo protetor que todos nós temos quando nascemos. Então, essa doutrina, ela não é um artigo de fé, né? A gente não tem um estudo aprofundado eclesial, também nem um documento eclesial que diga, olha, é assim, isso é um artigo a ser estudado, mas é um consenso da fé, né? Faz parte da fé da igreja, é defendido e sustentado pelos doutores da igreja, também pela tradição, né? Então a gente tem aí um trabalho forte da igreja para falar dos anjos da guarda. São Basílio Magno, que ensinou que cada um tem o seu anjo da guarda, cada fiel tem o seu anjo protetor, ele nos protege, nos defende. São Bernardo de Claraval também falou muito sobre os anjos. Ele, nas suas homilias, nos seus escritos, nós vemos que ele recomendava-nos aos cuidados dos anjos. Então, é algo muito bonito entre os santos que falavam dessa presença angélica de proteção, cuidado, guia, né? São Padre Pio também é um santo Padre que também Pio difunde bastante sempre a devoção. teve muita relação aí com os anjos, né? A igreja venera os anjos e reconhece neles protetores, mensageiros, cuidadores do povo e também de cada pessoa. Então essa oração, ela é uma oração assim muito importante para nós, né? Porque ela expressa uma fé da igreja de modo prático. A igreja acredita nessa presença dos anjos como protetores e essa fé, né, da igreja é expressada nessa oração do Santo Anjo. E pode ser porque a gente pensa, como o senhor disse no início do vídeo, que é uma oração de criança, porque a gente aprende ela mesma, né? Logo de criança, que a gente nem reze mais, não dê importância, acha que não tem necessidade, e não é verdade, né? Muito porque pelo contrário, né? Se criança precisa de anjo, a gente depois que cresce, que que faz muito mais bobagem do que criança, precisa tanto quanto, né? Porque uma criança tem o anjo espiritual e tem os anjos carnais, que é o pai, a mãe, avô, avó, tio, tia, né? Depois que nós nos tornamos adultos, vai morrendo pai, mãe, avô, avó. A gente se afasta muitas vezes de muitos membros da família. A gente perde a inocência, perde a pureza. E aí quem trabalha sozinho, os anjos da guarda, só tem ele, né? Muitos de nós, você talvez que está nos acompanhando, tem consciência disso, que quem está com você aí é o teu anjo da guarda. Talvez os filhos não ligam, o esposo não está nem aí, a esposa, os pais já morreram, você está aí com seus anjos com o seu anjo da guarda, que é um só, né? E você está com ele. E a liturgia também nos ajuda a lembrar disso. Dia 29 de setembro a gente reza os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. E no dia 2 de outubro a igreja celebra um dia especial para os anjos da guarda. 2 de outubro é o dia que nós rezamos pelo nosso anjo da guarda, né? Pedimos que Deus permita que ele nos dê forças, nos ajude, nos conduza, que ele seja capaz de nos mostrar o caminho certo, né? Muito mais do que pedir para o anjo ser capaz, é pedir para que nós nos abramos ao anjo, para que nós permitamos que esse anjo nos conduza. Eu mesmo já tive tanto livramento com carro, acidente, falei assim, nossa, poderia ter me arrebentado nesse acidente, se tivesse acontecido, e de repente alguma coisa aconteceu que a coisa saiu bem, deu certo, meu anjo da guarda que me protegeu. Isso. E a gente faz isso, não é? Então é uma presença marcante. E eu pensava também aqui, que muitas vezes, por conta de situações que acontecem, a gente às vezes tem aquela impressão, tem algum encosto aqui, a gente ouve essas coisas de encosto, disso, daquilo.
A gente precisa lembrar que quem está do nosso lado é o nosso anjo da guarda, que está ali nos guardando e nos protegendo. Então, é ele que está ali do nosso lado, né? Sempre ali, nos protegendo, mas também trazendo as mensagens de Deus para nós, né, Frei? Por isso que a gente fala, às vezes, nossa, né? Pensei tal coisa. Pode ter sido o nosso anjo da guarda que veio e trouxe uma mensagem de Deus, um impulso para fazer o bem, para ir em algum lugar, às vezes até para um livramento. Quantas vezes a gente vê isso? Notícias, né? A pessoa ia, às vezes, pegar um avião, ia para uma viagem, houve um atraso, né? Enfim, e a pessoa não estava naquele lugar onde, ou naquele veículo que aconteceu um acidente, né? É importante entender que o anjo da guarda vem para cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Isso. Ele não vai fazer nada conosco que não seja a vontade de Deus. Então ele é um mensageiro, ele é o protetor, é o cuidador, o condutor, mas ele faz tudo o que Deus quer que aconteça em nossa caminhada. Vamos olhar um pouquinho para a oração, para a gente poder entender, né, essa oração e conseguir também captar alguns detalhes dela. Santo anjo do Senhor, ou anjo de Deus, meu zeloso e guardador. Então a gente vê que a gente reconhece já de cara ele como um anjo de Deus, um enviado de Deus, santo mensageiro de Deus. A palavra anjo significa mensageiro, né? Meu zeloso guardador, aquele que me protege, aquele que é o meu guardião. O Salmo 91, lá no versículo 11, vai dizer: porque ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então essa oração cumpre aquilo que está dito no Salmo 9:11, né? No Salmo 91, perdão, versículo 11. No livro do Gênesis, a gente vê que os anjos executam a vontade de Deus na vida de alguns personagens bíblicos, como, por exemplo, Ló, que estava em perigo e foi tirado lá de Sodoma antes de morrer, antes da cidade ser destruída. Foi o anjo quem foi bater na sua porta e retirá-lo dali. Fez com que ele saísse. É um exemplo, né? No livro de Êxodo, o anjo é o líder do exército de Israel. Ele conduz o povo também pelo deserto. A gente sempre lembra da figura de Moisés como grande libertador, e de fato o foi. Mas os anjos estavam com Moisés ali também, conduzindo e protegendo o povo, tá bom? Né? Deus diz a Moisés: meu anjo irá diante de ti, ou seja, vai te mostrar o caminho. A gente muitas vezes esquece desse detalhe da liturgia, nas Sagradas Escrituras. Personagens como Tobias, que também fez uma experiência com o anjo, que diretamente falava a Tobias. O anjo falava face a face com Tobias, né? Conduzindo e ajudando ele, né? O arcanjo Rafael, a realizar a sua missão. O catecismo da igreja fala dessa veneração aos anjos que a igreja tem. Então, é uma veneração reconhecida pelo catecismo, né? A piedade popular também tem esse reconhecimento dos anjos. A gente pede sempre a proteção dos anjos. Isso faz parte da história da igreja. Então, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Você pode chamar o anjo de seu zeloso e guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, né? Então, se o amor de Deus, se a bondade de Deus me confiou aos teus cuidados, é isso que a gente está dizendo. Se a ti me confiou a piedade divina. Então, o Deus bondoso, ele sendo bom e querendo o meu bem, me confiou aos teus cuidados. Se ele me entregou a ti para que eu seja cuidado, nós lembramos tudo isso que foi dito das passagens bíblicas, né? O Senhor envia o seu anjo. Então nós estamos sob os cuidados de Deus, primeiramente, mas ele também nos confiou aos cuidados dos anjos. Mandou os anjos para nos guardarem. Então esses anjos têm uma missão. Um grande presente de Deus para nós, Frei. Um grande presente de Deus para nós, né? Então Deus, não contente com nos criar, nos dar a vida, nos dar um paraíso, se ocupou ainda nos dando um anjo, né? Teve o cuidado de nos colocar um anjo para nos amparar. Sabia que a gente ia precisar muito. Pois é. A pergunta que fica até aqui, né? Você conversa com o seu anjo da guarda? Eu, muitas vezes, alguém me vê na rua, pode pensar que eu sou um retardado mental, mas eu estou conversando com o meu anjo. Eu falo para ele as minhas coisinhas, reclamo, brigo um pouquinho,
né? De vez em quando desabafo. Então, é o meu guardião e também aquele que está Bonito. comigo em todas as situações. Então, converse com o seu anjo. Você que é sozinho em casa, você que vive sozinho, você que não tem ninguém, que pensa que não tem amigo, você tem teu anjo aí do teu lado, meu querido e minha querida. Conversa com ele. Peça que ele mostre sinais que está aí com você, ele dá um jeitinho. Alguma coisa acontece que você percebe que ele está aí, né? Então, peça, fale, ele cuida de você com todo o carinho, com todo o amor, está junto com você. Isso. Fica te vigiando à noite para o demônio não vir e te destruir, invadir seus pensamentos, está à sua volta. A gente não tem ideia da batalha que os anjos da guarda travam para nos defender, né? São companheiros de Deus. O Papa Pio XII dizia, eles são companheiros dados por Deus lá do céu para nos defender, para defender a frágil natureza humana no caminho da vida. Então, eles têm aí uma missão muito clara. Aham. E a nossa missão é adorar o Senhor. Então, olha que bonita que é a criação. Deus nos criou para adorá-lo, nos criou para o seu louvor, para que o nosso amor seja puro e todo dele. E nos deu o anjo da guarda para garantir que a nossa adoração aconteça. Bonito, né? Anjo da guarda que fica do nosso Que lado fica ao quando a nosso gente lado. adora Jesus também. Olha que Para nos bonito. defender, né, diante da provação. Que bonito. Isso é muito bonito, né? Então vamos lá rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Né? A gente pede a luz que esse anjo pode nos conceder. Então esse anjo, ele nos concede o conhecimento, nos concede a vivência da fé. Ajuda-nos a abrir a mente para que nós sejamos capazes de viver a nossa fé, né? Sempre me rege, sempre me guarde, sempre me governe, sempre me ilumine. Ou seja, conduza os meus passos, conduza os meus pensamentos, proteja os meus caminhos, me ajude a ter juízo, ou seja, sempre me governe, me ajude a ter juízo e me ilumine. Ajude que a minha mente seja aberta à luz do Espírito Santo, né? Que a minha vida seja toda disponível ao Espírito Santo. É algo muito bonito da gente entender dos anjos, porque eles manifestam a glória de Deus. Esse iluminar não quer dizer que ele está roubando o lugar do Espírito Santo. A gente pode correr e pensar isso. É o anjo que vai me iluminar? Não é o Espírito Santo? Não, é o Espírito Santo que ilumina. Mas o anjo, ele garante que isso aconteça, ele manifesta essa presença, né? Ele nos ajuda a abrir a mente e o coração para que essa graça aconteça. Ele nos motiva, nos inspira a isso. É como alguém que pega na sua mão e reza com você. Quando alguém reza com você, você não tem mais vontade de rezar? Uhum. Quando você está lá triste, na cama, depressivo, você pensa assim, eu não estou com vontade de fazer nada. Aí chega alguém e fala, vamos tomar banho, vamos comer, abre essa janela, vai tirar essa roupa fedida, carnicenta, vai tomar um banho. O anjo da guarda é mais ou menos isso, né? Ele nos ajuda a criar situações para que a graça aconteça com facilidade, sem barreiras, sem bloqueios. E aí a gente lembra todas essas passagens bíblicas que já foram citadas, onde os anjos guiaram, protegeram, conduziram pelo caminho, mostraram o caminho certo, inspiraram pensamentos bons, ajudaram esses santos, esses irmãos a viverem a sua fé. Pio XII falou muito dos anjos, né? E Pio XII escreveu, eles desejam defendê-lo contra os perigos que espreitam ao longo do caminho. Eles também estão ativos ao seu lado, com uma palavra de encorajamento para suas almas, enquanto você se esforça para ascender cada vez mais perto de Deus através de Cristo. Ou seja, os anjos agem, atuam, estão aí agindo perto de você e te ajudando a ser uma pessoa melhor. É fé da igreja, né? É crença de nossa igreja. Eles estão junto conosco e estão nos ensinando. Resumindo, né? Quando a gente reza a oração do Santo Anjo, ela é uma oração que expressa a fé católica, a doutrina católica. É uma oração que acredita na providência de Deus, de quem acredita na providência de Deus, que concedeu um anjo para nos guardar. Então é um anjo providente, né? E é uma fé que se entrega totalmente sob os cuidados de Deus, de quem se entrega
plenamente ao cuidado desse anjo que vai conduzir, proteger, guiar, iluminar, abrir a mente e o coração para que a graça aconteça. Grande presente de Deus que a gente recebe logo que somos gerados no ventre da nossa mãe, né? Tem até um ensinamento que diz que do lado de uma mulher grávida, de um lado é o anjo da guarda dela e do outro é o anjo da guarda da criança que ela carrega no seu ventre. Olha que coisa Essa é linda. protegida, hein? Olha, tá vendo? Não é pouca coisa. Olha que coisa linda. Então, esse anjo da guarda, que é um grande presente de Deus que nos acompanha até o final da nossa vida. Frei, vamos concluir o vídeo rezando de novo agora? Vamos rezar. Né? A oração do Santo Anjo, né? Saudando o nosso anjo, agradecendo a ele por todo o cuidado e proteção que ele realiza na nossa vida e pedindo também que ele fique sempre do nosso lado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Que bonito, Frei. A gente pede muita coisa para o anjo, né? É verdade. Anjos na nossa vida, que bom. Vamos continuando aqui junto, tá bom, minha gente? Então, nós estamos aqui daqui a pouquinho, né? Iniciando aí um tempo de preparação para a Quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Que tem como tema a imitação de Cristo, um caminho para a vida interior. E nós vamos usar como base o livro A Imitação de Cristo, que você encontra aqui na livraria Jesus Caminho Seguro, né? Ali o pessoal já está se preparando, já está encomendando esse livro para que, se você quiser adquirir para rezar a Quaresma junto com a gente, dá mais profundidade, né? Claro que ouvindo os vídeos, rezando, já é muito bom. Mas com o livro, né? Nós vamos ali caminhando, às vezes vamos anotando alguma coisa, faz toda a diferença também, tá bom? Então, logo mais, vídeos preparativos para a Quaresma, e a partir do dia 15 de agosto, nós vamos iniciar aqui esse tempo forte também, né? De oração aqui no grupo Corações Ardentes. Eu quero, Frei, agradecer, porque muitos corações ardentes são benfeitores da comunidade. Eu vou me encontrando com alguns e ele vai dizendo, olha, eu sou benfeitor. Quando às vezes eu coloco lá no grupo, né, um pedido, olha, ajuda a comunidade, tá difícil, né? Alguns me dizem, né, olha, eu sou um benfeitor, estou ajudando. Mas se você que é coração ardente, se você ainda não é um benfeitor dessa comunidade, quero convidar você a ser, né? Você realiza, por exemplo, momentos como esse que têm sido tão importantes na nossa vida. Você pode entrar no site da comunidade, www.caminhoseguro.com, conhecer melhor a comunidade. Então, no canto está escrito assim, doe agora. Aí você entra lá, preenche o seu cadastro, né? E clica lá em doação mensal. Ou você pode acessar diretamente, doe.caminhoseguro.com. Você já vai chegar nessa página, né? E ali você preenche os seus dados, contribui com o valor que você puder, e isso nos ajuda muito, porque os desafios são grandes, Frei. Nossa, demais. E a gente precisa muito da sua ajuda, viu, coração ardente? Agradeço de coração. Nós vamos concluir pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Com a intercessão de todos os anjos da guarda que nos acompanham, nos protegem, nos defendem contra todos os males e perigos, que desça sobre vós, sobre suas famílias, sobre seus filhos, sobre aqueles que você ama, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santos anjos da guarda, rogai por nós.